Pira, eu andando na sua casa... Não, a casa é sua, a casa não é mais minha, a casa é do Jorge para todo mundo. Quando a gente morava na casa do Paulo Milan, Mendes, né, do Paulo Mendes da Rocha, o que a gente recebia de contato, porque tem estrangeiro, a gente do museu tal, tá querendo visitar a casa, era uma loucura, um frisson para a gente ficar organizando essas visitas. Super. Tem essa sede de fora por entrar nessas casas aqui. Porque eles percebem esse valor, e eu acho que a gente está percebendo, de novo, acho que a gente está avançando um pouquinho, a importância do momento histórico, do valor histórico dessas casas para nós, como nossa referência, como a nossa identidade. O brasileiro como nação, o Brasil, a cultura ela molda a nossa identidade. Mas só para dar um contexto do que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente está vendo L'Atelier, então Jorge, a empresa dele foi super avant-garde na década de 60, 70, então tem um recorte, ele foi a primeira pessoa a trazer plástico para o Brasil, a L'Atelier foi super importante e foi muito visual, né? Ele era muito na identidade visual, de criação de logo, colorido, essa fase pop, que aqui a gente estava falando... Engraçado, isso eu não sabia, quer dizer, não devo saber muita coisa, mas eu sei que eu não sabia. Mas agora está com recorte anos 70 aqui, Então a gente tem um pouco do mobiliário do Niemeyer dos anos 70, com a arquitetura dele, bonito, assim, desse lugar aqui, desse momento. Aqui foi o último estágio público da casa. Então aqui tinha uma sala de leitura, não tinha TV, ele como bom europeu, né, com livros maravilhosos, tinha uma estante incrível, depois tinha mais um refúgio dele ali, mas aqui a gente ainda está na esfera pública. Eu tinha uma mesa para ele receber de chá, agora a gente vai entrar na esfera privada. E o que é bonito dessa casa, assim, ela traduz muito a história de vida dele, Marilene, é uma história muito rica, muito dura, mas muito interessante e muito otimista na perspectiva. Então, quando ele me entregou a autobiografia dele, que falava, menina, ele me chamava de menina, porque tinha diferença de idade, ele faleceu com 98, eu com 48, a gente tinha 50 anos de idade. Ele falou, você gosta muito de mim, você vai adorar essa história. E ele, judeu, saiu da Polônia, fugindo de guerras, perdeu a mãe em campo de concentração. Essa casa fala muito assim de constrições e de expansões. E ela tem muito esse lugar do ninho. Ela é uma arquitetura meio uterina, assim, de proteção. Sente isso, ela é mais para dentro. Ela é para dentro, não é uma casa para ver, para ser vista. Então eu acho bonito isso quando a arquitetura reflete a sua história de vida, né? Inclusive mal se nota a casa do lado de fora. Nada, não é para ver isso. Eu acho que essa descrição para ele era muito importante. Se você vê que você entrou muito protegida, já numa construção. Até eu vim essa semana com um estrangeiro e falou, essa entrada principal, está acostumada com estradas principais grandiosas. Aqui é quase japonesa, você tem que abaixar um pouquinho, ter um pouquinho de respeito. Fala muito da história dele. Da história, assim, deixa essas coisas para lá. Abaixa, entra numa construção, aí a hora que você abre a porta, você faz, uau, nessa expansão. E aqui, mesma coisa, ele era um homem grande, alto, mas você vê que você vai passar... Ele era alto? Ele era alto, ele era grande, né? Ele era muito eslavo nesse sentido. Eu nunca tinha vindo aqui. Aqui eu não vim. Aqui a gente abre muito, como eu disse, eu parei ali embaixo. Todo mundo usa a casa inteira, os curadores amam usar, sobretudo os banheiros. E aí acontece de novo. Posso entrar? Claro, a casa toda é para ser entrada. Que banheiro lindo, eu certamente não tinha entrado aqui porque eu amei. Não, esse banheiro é super fotogênico, é quase assim, o fetiche da casa. Não, que lindo! E de novo a gente encontra vestígios daqui, né? Então a gente tem isso tudo. Até o vaso com a flor que estava ali, esse putz-kit, essa farmacinha. Gente, que incrível. Isso tudo foi deixado assim. Você vê que tem as louças coloridas, isso não existe. E a questão do lustre é uma contradição. Eu acho que essa personalidade, que é um pouco a nossa, eu acho, assim, não é só, a gente tem porque tem uma mistura, imagina, tipo, polonês, eu nunca imaginaria, exato. Tem um lado meio kit, assim, totalmente, que tem um pouco, aí serão muitas florzinhas da NET colocando, tem um lado muito interessante, né? Isso que traz personalidade. E a beleza desse banheiro amarelo com essa luz entrando. E aí, de novo, vem a genialidade do arquiteto, que é trabalhar com a luz. Luz, né? exato. E aí, um jeito diferente de morar, né? Então, era uma ala do casal, quartos separados. De novo, aqui a gente tem
os cubos de vidro que alguma hora vai acender, depende da posição do sol. Ai, isso é tão incrível. Uhum. A gente está numa fase super minimalista, que a gente está entre exposições e é onde a gente mostra a casa, mas os vestígios é tudo preservado. Então, o papel de parede da NET, os adesivos que ficaram aqui, esses vestígios de vida, para mim é muito bonito. E olha essa moldura que a gente tem isso daqui. Eu ia falar isso, assim. Olha que lindo aqui quando faz de novo. Já está acendendo ali. Já está acendendo. A gente vai vendo o sol. A gente está ali, ó. O dia lindo. Então, esse terceiro pavimento aqui era originalmente os quartos das filhas. E nos últimos 40 anos foi o local de trabalho dele. Mas ele preservou tudo. Olha esse banheiro rosa. Esse rosa que é o rosa mais lindo que pode existir. Tudo foi do jeito que ele deixou. Até assim, as cicatrizes, né? Porque as cicatrizes, se você olhar para Veneza com cuidado, com um olhar atento, ela é cheia de cicatriz. Ela é cheia de marcas de tempo, você não tem como consertar tudo. E se você consertar tudo, pintar tudo, ela seria horrorosa. Ela seria completamente fake. Sim. Então a gente tem que conviver com algumas cicatrizes do tempo, que são sinais do tempo da arquitetura, do uso da casa, da vida, né? Então originalmente, aqui era um andar de trabalho, era aqui que eu trabalhava com ele. Ah, era aqui nessa sala? Não, essa sala era um escritório mais burocrático dele, vamos dizer. Tinha secretária, tinha a parte dos documentos, da vida mais cotidiana, não era do legado profissional. Era assim que era. Que a casa era exatamente assim, tudo isso era da casa. Olha a quantidade de coleções de coisas. Eu tinha era bem como eu moraria. Como você gosta, exatamente. Eu já moraria na casa vazia. Exato, como ela está agora. Ela está agora. Olha o que a arquitetura é sedutora, é bonita. Eu sou uma apaixonada por arquitetura. Aí eu faço questão de olha essa casa Feigenbaum, olha o desenho que a gente tem. Isso aqui é uma obra. Ou aquele ali, a lápis que ele fez, que a gente preservou para cá. Então, olha as formas orgânicas. Olha isso daqui como é atual hoje. Super. Com a Manhattan aqui. E ele era assim, ele fazia todas as decisões no canteiro de obra, muito escultural, né? Ele fazia maquete, ele moldava as casas com argila. Então, tinha muito da manualidade. Um arquiteto escultor, assim, você percebe as formas dele. Eu acho muito bonito trazer essa história da arquitetura, né? Bom, vamos voltar duas casas para trás. Sim, esse é um santuário. Então, a casa Museu Oswaldo Pinto existe para preservar isto, para preservar esse lugar que está intacto, praticamente como ele deixou, que é o acervo dele. Então, aqui, da maneira como ele se expressava, que era através de obras de arte, todos os projetos dele. Então, nessa história dele desenhar coisas novas, se vocês olharem, ele desenhava aqui nessa escrivaninha, com essa luz linda, tudo isso ficou aqui, a gente não mexeu, a gente só organiza, cuida, limpa, mas todo esse lugar dele, você vê as canetas, os lápis, a forma de pensar. E esse é um dos últimos desenhos que ele foi desenhando, foi fazendo. Tem muito material inédito aqui, que era... Foi muito bonita a nossa relação, porque a gente começou a trabalhar junto com 78, foi até 76, foi até 98, e ele foi crescendo. Foi com você que ele reeditou, que ele fez a Verônica, fez a Verônica, foi? Que não é uma reedição, é um desenho nova. Tá. Então ele fez vários, fez a Verônica primeiro e depois ele voltou a desenhar, e a Verônica ele voltou a desenhar depois de 40 anos sem desenhar. Ele voltar a desenhar. A gente fez ele voltar a desenhar, é verdade. Isso é muito bonito. E agora com o Percival também a gente está vendo, ele está indo para a fábrica, está trabalhando, está voltando a desenhar. Então é esse resgate, não só histórico, mas manter viva essa chama, essa vontade desses grandes autores. Foi um privilégio maravilhoso. Então quando se vai, assim, eu ainda guardo comigo todas essas memórias, assim, todos esses momentos. Talvez seja um pouco solitário na medida em que você tem que escolher, do momento que você escolhe que você vai reeditar, eu imagino que tem algo que também é escolhido para ser perdido. Mais ou menos, assim, depende. Eu vejo, assim, eu não vejo muito reedição, eu não vejo muito mobiliário, eu não vejo mesa, cadeira, peça. O que me motiva é, de fato, o resgate histórico da história, do personagem. Então, quando a gente... E eu não sei se onde vai dar. Então, as coisas não é que vão sendo escolhidas, elas vão acontecendo.
Óbvio que tem uma curadoria muito interessante e muito importante do que eu faço, assim, por que aquela peça? Então, o que é uma peça para entrar dentro do resgate histórico? Ela traz uma série de coisas, ela é atemporal, ela conta uma história, ela foi importante por um momento, ela tem uma série de predicados que fazem aquilo, não, vou começar por aí. E aí a gente vai fazendo e vão criando as coisas. Mesmo a gente fez agora a cadeirinha do Longo, que a cadeirinha que ele desenhou para a casa dele é uma cadeirinha escultura, ela existiu para a Casa Bola. E ela vai existir fora da Casa Bola para preservar essa história. Então eu vejo o mobiliário, as edições, o resgate histórico quase como um veículo de preservação, quase como seus álbuns, de estar lá, tá ali, sim, e eu posso levar isso, eu posso levar. A gente fez a cadeirinha do Bratic, então a dinamarquesa do Zalzupin, que foi a primeira, eu perguntei, fiz essa sacrilégio, perguntar qual que é a sua peça que você mais gosta, aquela coisa que você pergunta para um pai qual filho que você gosta mais, qual filho você gosta mais. Ele falou, olha, uma pergunta difícil, eu sempre fui apaixonado, eu sempre tive muita admiração para aquilo que eu faço, como designer, tudo, eu tinha que criar e tinha que gostar daquilo que eu fazia. Mas a dinamarquesa, posso dizer que foi um marco na minha vida. Foi ali que começou meu outro momento de vida, onde eu deixei de fazer peças sob encomenda para os clientes e passei a fazer uma coleção para mim. E ela resgata, ela traduz um pouco das minhas inspirações escandinavas, por isso chama dinamarquesa, mas a inspiração real foram as colunas do Palácio da Alvorada do Niemeyer. Então ele me fala desses meus dois mundos. Então acho que as peças traduzem isso. Então não é muito uma escolha difícil, mas é você escolher trabalhar com aquele autor. Sim. A hora que eu trabalho com o autor, eu trabalho com a vida dele. Não é sobre a peça. É que, assim, eu, enquanto também uma pessoa que guarda a memória, sim, e super nostálgica, quando eu tô cuidando das minhas próprias memórias, sim, eu fico angustiada pensando, mas não consigo colocar tudo, mas e se aquilo se perder? Mas sim, eu tenho que escolher onde eu vou colocar a luz. Sim. Eu tô falando da minha, sim, vidinha, pra mim, sim, enfim. Eu fico imaginando, bom, se eu tenho essa dificuldade com a minha vida, sim, que não é patrimônio para nada, imagina ter a responsabilidade de cuidar do legado, da permanência, né, de alguém como, sim, o Zalzupin. Não, é muita responsabilidade, na verdade. Por isso, assim, a questão da escolha, por isso que é um ongoing work o tempo todo, não termina. E a gente fala, no finish mais, não termina nunca. A gente já está na casa há 5 anos, 6 anos. Agora a gente descobriu um outro lugar do acervo, que a gente, foi como se abrisse um baú de Nárnia, assim, que levou para a vida dele na Romênia. Então a gente descobriu todos os documentos, o currículo da Romênia, um estudo. Nossa. E por conta disso a gente fez estão vindo os romênios para cá, a gente fez uma parceria com a Universidade da Romênia, a gente vai levar a exposição para lá. Então, acho que assim... Ou seja, a vida continua. Não para, é um trabalho que não para. Por isso que, assim, e às vezes as pessoas desistem antes de começar. Então, esse é um assunto que me é muito caro, muito polêmico, mas a gente algum dia vai ter que falar, endereçar, quer falar sobre acervo, falar sobre preservação. A gente não preserva muito. A gente não preserva quase nada, de novo, talvez pela nossa juventude de país. A gente não preserva nem as casas, muito menos os acervos. Então, é importante essa coisa... Tem que ir guardando, tem que arranjar espaço, guardar. Depois vamos ver como faz. Então vamos ver se agora com a tecnologia se digitaliza, como que disponibiliza. Sim. Porque isso é identidade, é memória, é referência e é aquilo que nos constrói. Se a gente não tiver isso, a gente não tem referência, a gente não se aterra a nada, quase que nós não somos, entendeu? A gente precisa disso. Nisso a gente realmente é irmã. Isso a gente não tem. Realmente é uma filosofia de vida, uma forma de ver o mundo que é muito, muito alinhada. Lissa, você sabe que se deixar, a gente vai ficar aqui, assim, horas, né? Daqui 100 anos, o que você quer que tenha sobrevivido? Que memória, que ideia? Daqui a 100 anos eu acho que o que eu gostaria é que a arquitetura de 100 anos atrás tivesse sobrevivido. Eu acho que a arquitetura, as casas, que eu falo dessa memória cênica de São Paulo, que a gente parasse de destruir, a cada 10 anos perder boa parte da nossa memória. Então acho que daqui a 100 anos, se a gente olhasse para trás, como por exemplo a Itália olha para 1000 anos, acho que o Brasil precisa olhar para os 100 anos e falar, tá aqui, é uma cidade que manteve, que preservou seu legado, suas histórias, né, suas referências.
E que memória que você ainda não salvou, quer salvar e tira o seu sono? Ai, Marilena, perguntas tão difíceis. Porque você gosta dessas. Eu gosto dessas, porque eu acho que são tantas. Assim, essa questão de escolher. Eu tenho essa ânsia de trabalhar. Quando eu vejo uma história que pode se perder, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar, eu preciso pensar em alguma coisa. E essa questão dos acervos, eu acho que é uma memória mais coletiva, não específica, que está me angustiando, até mesmo os nossos próprios acervos. Assim, a gente tem legado muito da minha mãe para poder trabalhar, ela ainda está aqui, mas ainda tem muita coisa para a gente aproveitar desse tempo que tem junto, do acervo, reconstrução de acervo do Percival. Eu acho que essa reconstrução dos acervos que a gente perdeu, de certa forma, ela é uma aflição constante. Eu acho que eu queria resgatar todas essas. Se eu pudesse voltar para trás, aquele filme About Time, falar minutos antes, falar, não deixa jogar isso fora, preserva esse tal lugar, vamos proteger, assim, porque sem perceber a gente vai perdendo. E a gente não tem esse, a hora que a gente precisa, e eu como gosto de pesquisar, gosto de olhar, eu falo, cadê esses acervos? Cadê esses documentos, cadê esses projetos, cadê essas fotos, cadê essas... Onde eu encontro documentação dessa história? Então, eu gostaria que a gente tivesse, então, de uma maneira mais objetiva, um lugar, um espaço onde essas memórias foram preservadas. Eu acho que tem que ter uma fundação, um museu, a gente volte a ter acervos, tanto documentais, quanto de design, quanto de arquitetura, para que daqui a 100 anos essa memória seja preservada, né? Ai, a admiração que eu tenho por você, ainda bem que você existe. Obrigada pelo tempo, obrigada. Eu sei que é difícil para você, eu sou quão privilegiada eu sou da gente estar aqui agora, tá dando essa conversa. Não, eu amo sempre, é uma delícia. A nossa troca é sempre genuína e verdadeira. Amém, obrigada.